Olá, sejam bem-vindos em nossa aula sobre a dinâmica do casamento. Eu me chamo Anderson Rogério dos Santos, sou pastor, sirvo a Igreja Assembleia de Deus na Vila Morangueira, em Maringá. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dinâmicas que envolvem o casamento, pois nós entendemos que aprendendo acerca dessas dinâmicas que envolvem a vida a dois, nós estaremos mais instrumentalizados para quando vier os conflitos, os desafios, nós podermos alinhar de um modo saudável. Então nós vamos começar falando sobre herança familiar. A nossa aula, nesse momento, vai abordar herança familiar. Por que é importante nós falarmos sobre herança familiar? É importante nós pensarmos sobre esse tema, tendo em vistas que nós recebemos legados. O que são os legados? Nós recebemos legados espiritual, legados cultural e legados familiar. Então, tudo que nós somos hoje é uma composição desses legados que possibilitaram construir a nossa personalidade, o nosso modo de enxergar a vida, o nosso modo de reagir diante dos conflitos. Então, como nós recebemos esses legados, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o legado familiar, porque é muito importante que os nubentes, quem está se preparando para o casamento, tenha esse entendimento dessa herança cultural, familiar que nós recebemos, de modo que nós possamos nos flexibilizar, entender aquelas heranças que nós recebemos da nossa cultura familiar que não são saudáveis, que não são funcional, que não trazem para o nosso casamento o que é bom. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje dessa herança familiar. Então, veja, eu coloquei aqui essa árvore para que você tenha o entendimento de que nós estamos envolvidos nessa árvore genealógica, nessa herança familiar. É muito provável que a maior parte do teu comportamento, a maior parte do teu padrão emocional, comportamental, do teu padrão de resposta aos estímulos que você recebe, vem do que você aprendeu na tua família. E isso é tão forte que eu me lembro que não faz muito tempo eu estava aconselhando um casal que veio até mim, até pensando em separação. E quando eu falei com a esposa, ela relatou para mim que uma das causas do imenso conflito entre eles é que o esposo, ele não ajudava em nada nos afazeres domésticos. Uma vez que os dois trabalhavam fora, era muito importante que os dois também cuidassem da limpeza, da organização da casa. Mas a esposa relatou que o marido dizia que não, que ele não ia ajudar em nada. E a esposa, por sua vez, cansada, tinha que fazer tudo sozinha, e isso originou um intenso conflito entre eles. Quando eu fui falar com o marido, eu descobri que o que impedia ele de ter uma ação para ajudar essa esposa, que também trabalhava fora,
era uma herança cultural familiar. Sabe o que ele me disse? Ele disse que na família dele, ele aprendeu que homem não pode lavar louça, que homem não pode varrer uma casa, que homem não pode fazer nenhum serviço doméstico, que isso é uma função exclusiva da mulher. E na mente dele estava essa herança familiar, porque ele disse assim para mim: porque o meu pai nunca ajudou dentro de casa, porque o meu avô, ele era um homem muito macho e ele nunca ajudou dentro de casa. Então percebam que essa herança cultural familiar fez com que dentro do casamento ele reagisse do mesmo modo que ele aprendeu dentro de casa. E aí eu tive que fazer um trabalho com ele, de modo que ele entendesse que à luz da Bíblia não se fala sobre isso. Uma vez que os dois trabalhem fora, não há problema nenhum que os dois cuidem da limpeza e da organização da casa. Agora, se somente o homem trabalhasse fora e a mulher trabalhasse em casa, tudo bem que a mulher ficasse responsável com a maior parte da organização e da limpeza da casa. Mas percebam que havia um intenso conflito entre esse casal, justamente porque ele trazia dentro dele uma herança cultural familiar, que fazia com que ele reagisse no seu casamento do mesmo modo que a sua família reagiu. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos, refletir sobre a herança cultural e familiar que nós carregamos e que não é saudável, não é funcional, não é bíblica, e nós precisamos transformar essa herança cultural familiar que não é saudável por aquilo que é saudável, que é bíblico, que é funcional, que é bênção para nós. Por isso que é muito importante que os nubentes, no curso de noiva, eles pensem sobre isso. Você, que vai ser o marido, você já conversou com a tua noiva sobre como é a família dela, sobre qual a herança cultural que ela traz da família dela e que ela entende que não é saudável, que não pode fazer bem para o casamento, assim como você também se sondar, ver as heranças que você traz e que pode ser prejudicial no casamento. Então conversem, que é muito importante isso, porque certamente dentro do casamento nós enfrentamos uma fase que nós chamamos de fusão. Então, o que é essa fusão? Cada um dos cônjuges trazem essa bagagem cultural. Pense num monte de malas pesadas, que são essas heranças, essas bagagens cultural. Então, são famílias que têm padrões e culturas diferentes. Então, vai esse homem e esta mulher se unirem, cada um trazendo a sua bagagem cultural, cada um trazendo a sua herança familiar, e aí eles vão passar por um período de fusão, que é onde essas heranças, essas culturas diferentes, elas vão se fundir. E é justamente esse o momento que gera muitos conflitos no casamento. É justamente essa fase que muitos largam as redes, preferem pular do barco, preferem abandonar o casamento. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus
é que nós, no momento da fusão, possamos nos alinhar, nos entender, ver aquilo em nós que está sendo prejudicial e, com a ajuda do Espírito de Deus, nós renunciarmos isso. Nós precisamos ser flexíveis. Muitos cônjuges, quando chegam nesse momento da fusão, eles também começam a desenvolver o que nós chamamos de síndrome da Gabriela. O que é essa síndrome da Gabriela? É uma pessoa que ela fala assim, eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim, porque é uma música cultural que fala, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Só que no casamento não pode ter e prevalecer a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Não, para o teu bem, para a saúde do teu casamento, para a paz na tua união familiar, é muito importante que você se conheça, que você lembre daquilo que você traz como modelo de marido, de pai, de companheiro. É muito importante que você se conscientize do modelo que você traz de esposa, de mãe, de mulher. Muitos trazem modelo, herança, exemplos extremamente bons. E graças a Deus por isso. Quando o legado, a herança que nós temos, ela é saudável, ela é de bênção. Que maravilha! Só que nem todos trazem uma herança saudável, uma herança funcional, uma herança de bênção. Muita gente trazem herança extremamente negativa, de maldição, dentro do casamento. Então você está recebendo esse curso que vai lhe ajudar a compreender o teu padrão familiar. E quando você perceber que você está reagindo como reagia o teu pai, de um modo errado, quando você perceber que você está reagindo como a tua mãe, de um modo errado, você tem a oportunidade de refletir sobre isso e de fazer diferente. Se você que está me ouvindo nesse momento traz uma herança extremamente negativa, que pode se tornar uma maldição no teu casamento, maldição por quê? Porque vai gerar conflitos, vai gerar batalhas, vai gerar brigas entre você e o teu cônjuge. Eu lhe convido a, em nome de Jesus Cristo, você mudar esse padrão, porque o nosso casamento, ele tem que ser de bênção. A nossa casa, ela deve ser um pedacinho do céu. Eu sempre digo aos nubentes, aos casais que eu ministro, que o nosso lar, ele pode ser um oásis no deserto ou ele pode ser um inferno. O padrão de Deus é que a nossa família seja um lugar de paz, que você sai trabalhar fora, mas quando você chega dentro da tua casa, você tem alegria, você tem paz, que você está chegando no teu lar, onde ali reina a harmonia, onde tem conflitos, sim, onde tem dificuldades, sim, mas são conflitos e dificuldades que são solucionadas, que são alinhadas, que são trabalhadas, porque você decidiu, você escolheu, você está disposto, disposta a fazer a diferença. Então é isso que nós precisamos entender sobre a herança familiar, que é a cultura e padrões de nossa família.
Então veja que aqui eu coloquei, ó, eu, e nessa árvore temos mãe, pai, vó, vô, bisavô, bisavó e por aí vai. Tanto da parte da mãe como da parte do pai. Essa família, psicologicamente falando, ela vai se casar conosco, porque nós vamos levar para o casamento essa herança. Por isso que eu estou aqui batendo nessa tecla sobre a herança, os padrões familiares que nós trazemos e que não são saudáveis. Para nós ministrarmos essa aula, nós nos fundamentamos num livro muito gostoso de ler, que é Antes de Dizer Sim, de Jaime Kemp, que é um pastor que ele tem muita experiência na área de aconselhamento conjugal. Então, Jaime Kemp, ele fala sobre essa herança familiar. Ele fala sobre essa importância de nós olharmos para nós mesmos e nós vermos tudo aquilo que é disfuncional, que não é saudável, e nós mudarmos isso. Quer ver um exemplo simples? Algumas esposas, elas trazem para o casamento uma herança familiar de uma mulher extremamente organizada. Se o marido, ele traz uma herança de ser extremamente desorganizado, isso pode gerar um intenso conflito. Então é necessário que essa esposa que traz essa herança de extrema organização ou vice-versa, e esse marido que traz uma herança de desorganização ou vice-versa, eles tenham flexibilidade, eles tenham humildade para que os dois possam se equilibrar. Nem ela continuar excessiva ou até neurótica, como nós falamos, né, com a organização da casa, e também esse marido não ser excessivo na sua desorganização. Então, os dois terem um alinhamento e pelo amor que ambos decidiram compartilhar, eles construírem um casamento funcional, um casamento saudável. Eu sou casado já há quase 20 anos. Ao longo desses quase 20 anos, eu e a minha esposa, a irmã Elisângela, passamos por muitos momentos onde nós precisamos sentar, refletir sobre as nossas heranças, daquilo que a gente estava trazendo para dentro do casamento, abandonar muita coisa que estava prejudicando o nosso casamento, e isso porque quando nós casamos, eu e ela já éramos cristãos. Eu e ela já tínhamos um conhecimento bíblico do propósito de Deus para o casamento, para a família. Porém, mesmo assim, nós lutamos muito com essas heranças. Hoje, já com quase 20 anos de casamento, nós nos conhecemos muito melhor do que nos primeiros anos do casamento. Então, é muito importante nós termos esse entendimento dessa herança, porque a família desse futuro cônjuge, ela vai estar presente no nosso casamento. Não tem como nós casarmos sem que essa família esteja junto, porque a maioria dos casais recebe uma visita de um familiar, um telefonema de um familiar. Existem culturas de sogros e sogras que às vezes não é saudável, como, por exemplo, aquela sogra, aquele sogro que tem o costume de colocar o bedelho no meio do casamento. E se for o teu caso, você vai ter que saber
trabalhar com isso. Existe sogro e sogra que não conseguem entregar o filho e ficam com uma prisão emocional com o filho. Eu já atendi caso de qualquer conflito que o filho tinha em casa, ele ia para a casa dos pais e a mãe falava assim: filho, a tua caminha está aqui limpinha e cheirosa. Vem aqui, dorme aqui, fique aqui em casa. Uma cultura extremamente errada, porque a família do cônjuge não pode intervir desse modo na vida do cônjuge. O certo seria esta sogra dizer: meu filho, vou estar orando por você, vai para a tua casa, se humilhe e se conserte com a sua esposa. Mas vejam que era um padrão cultural. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência dessa família. E ainda que for uma família disfuncional, ainda que for uma família com legados extremamente negativos, com heranças ruins, isso não é motivo de você desistir do casamento, muito pelo contrário. Isso é motivo de você estar consciente, de você estar alerta para caso apareça no teu casamento essas heranças, que certamente aparecerão, você vai conseguir lidar melhor com isso, você vai estar instrumentalizado a resolver melhor esse conflito. Por isso você está tendo a oportunidade de fazer esse curso, que é muito importante. Um casal que faz um curso como esse está muito mais capacitado para enfrentar os conflitos do que aquele que entra no casamento com uma visão do príncipe e da princesa, que depois pode se frustrar muito. Mas você não, você está consciente de que o casamento é uma construção diária, que pode vir conflitos, porque tem herança familiar, tem legados que nós trazemos, mas que você vai lidar com isso de um modo bíblico, com paciência, com graça de Deus, e você vai ter um casamento muito abençoado. E caso você for ter filhos, os teus filhos, eles já vão ter outro legado, eles já vão ter outra herança, porque você decidiu quebrar com toda cadeia de herança disfuncional no teu casamento. Tá bom, queridos? E para terminar, eu quero falar sobre a cosmovisão. O que é essa cosmovisão? Nós chamamos de cosmovisão a visão de mundo. É os óculos que nós usamos para enxergar a vida. Cada cultura, cada família tem uma cosmovisão, tem um modo de enxergar a vida, tem um modo de enxergar o mundo. Só que o cristão, ele tem uma cosmovisão cristã, ele tem uma cosmovisão bíblica. Os óculos que ele usa para enxergar a vida, para enxergar o casamento, para enxergar a dinâmica das relações humanas, e a mais significativa dela, o casamento, é de um modo bíblico, é de um modo cristão. Por isso, querido, querida, você que está nos acompanhando nesse curso, a tua cosmovisão, ela tem que ser sempre bíblica, cristã. Você deve ofertar graça para o teu cônjuge. Você deve sempre perdoar. Você deve sempre ajudar o teu cônjuge a cada dia ser melhor. E eu quero terminar dizendo que eu desejo que você seja muito abençoado, que você seja muito abençoada, que você tenha um casamento feliz, que você possa desfrutar do amor, de paz, de alegria e de muitas bênçãos no teu casamento.
Felicidades, um abraço, tchau, tchau.